Oi, gente, tudo bem? Eu sou Vitória. E eu sou o Flávio. No vídeo de hoje a gente vai contar um relato que aconteceu bem tenso no consulado americano. Pra quem não sabe, quando você está no guichê antes de ser entrevistado, fica basicamente impossível não ouvir o que está passando tanto na sua frente como um pouco das conversas aos arredores. Então, pessoal, aconteceu que recentemente a gente foi, eu e ele, fazer a entrevista. E quando a gente estava nesse exato guichê, que foi em São Paulo, tinha uma família na nossa frente. Mas anteriormente já tinha um cara sendo entrevistado. E a gente lembra que esse cônsul fez várias perguntas, pediu vários documentos a ele. E até então ele foi aprovado. Logo em seguida chegou a vez dessa família. A família era composta por uma mulher mais velha e 2 adolescentes, que muito provavelmente eram seus filhos. Algumas informações que a gente conseguiu captar dessa família, a gente vai relatar aqui um pouco para vocês. E no final a gente vai fazer um balanço, querendo a opinião de vocês sobre o decorrer dessa entrevista. Sim, então como eu falei, as entrevistas geralmente sempre fazem as seguintes perguntas de primeira, que é pedir os passaportes, que foi o que aconteceu com eles. O cônsul chegou e pediu os passaportes de todo mundo, eles entregaram. E daí logo começou as perguntas básicas, que foram as seguintes. Mas antes de eu começar a falar essas perguntas que ele fez, eu quero dizer pra vocês que quando essa família entrou pra começar a entrevista, a gente já deu pra perceber que eles estavam muito tensos. Tava uma coisa assim, tipo assim, se não tiver cuidado vai dar muita merda. Bom, então, a primeira pergunta que o cônsul fez pra eles foram qual seria a ocupação de cada um aqui no Brasil. Então, como eu falei, a gente não lembra de tudo. Particularmente não lembramos do que a mulher disse, né? O que ela fazia aqui no Brasil. Fez a pergunta pra um mais jovem lá, que ele perguntou, na verdade não foi uma pergunta, foi mais uma afirmação pra confirmar se esse garoto estava no ensino médio. E daí ele confirmou dizendo que sim, e em seguida o cônsul perguntou qual o ano, né? Qual a série. E ele disse o primeiro ano, e então ele já pulou pra outra pessoa que era também um jovem. Só que ele tinha feito uma pergunta, se eu não me engano, foi algo assim: você estuda, trabalha? E então o rapaz disse assim, não, só disse não. Aí ele disse assim, você não estuda nem trabalha? Ele, não, eu trabalho. Aí foi que ele perguntou, o que você faz? Aí ele falou assim, eu trabalho no Instituto de Beleza, né? E aí ele pronto, ficou tipo, ok, né? E daí logo em seguida ele foi pra quem? Pra cabeça da entrevista, que seria a mulher. E conforme as perguntas iam para aquela mulher, a gente estava sentindo já que o negócio não estava indo para um caminho de aprovação, porque ela estava ficando nervosa, porque quanto mais você dá brecha para o oficial consular te perguntar, pior vai ficar a sua situação. Por isso que é bom a gente não dar muita brecha, você explicar direto ao assunto, não dar muita brecha ali para ele te perguntar mais ainda, porque vai ficar ruim para você. Sim, parece que quanto mais tenso você fica, mais pergunta ele vai fazer, entendeu? Quanto mais enrolado você ficar nas suas respostas, mais pergunta ele vai fazer. Bom, então ele fez novamente, não foi uma pergunta, foi mais uma afirmação, assim como o outro integrante da família, ele fez a seguinte afirmação pra mulher, né? A sua filha mora nos Estados Unidos, certo? Aí ela concordou que sim, ela está nos Estados Unidos. E ele viu no sistema que a mãe, né, dessa que estava lá na entrevista, já teria ido para os Estados Unidos e que ficou um prazo além do normal lá, justamente para cuidar dessa filha que estava grávida. Pois ela tinha dito, segundo ela tinha ido aos Estados Unidos fazer uma visita para a filha por estar grávida. Então, como ele disse, ela acabou passando mais tempo do que o normal, ou seja, ela ficou ilegal nos Estados Unidos. Então o cônsul perguntou quem manteve todos os custos. Ela falou a filha. E ele fez a seguinte pergunta novamente: tá, então a sua filha manteve todos os custos, ela estava grávida. Então isso significa que ela estava trabalhando nos Estados Unidos. E ela confirmou, sim, ela estava trabalhando. E aí ele disse assim, mas você sabe que ela não podia estar trabalhando. Ela estava grávida e não podia estar trabalhando. E aí pronto, ela começou a ficar mais nervosa quando ele falou isso e mais confusa. Porque ele fazia uma pergunta e às vezes ela ia com outra resposta, nada a ver. E aí Tommy pergunta. E essa filha dele também, a filha dela, na verdade,
teve consequências na gravidez, onde ela teve hemorragia. Tudo isso o cônsul já sabia, né? Que essa filha dela teve hemorragia lá por conta do trabalho. E com isso, o oficial foi criando mais desconfiança dessa mãe, né? E começou a fazer mais perguntas, que foi justamente quando que a criança nasceu. Aí pronto. Sim, gente. Nessa hora, nunca façam isso. Eu acho que ninguém preencheu. Aliás, eu acho que essa mulher que preencheu a própria DS. Porque, gente, ele quando fez essa pergunta, qual a data de nascimento da neta dela? Pronto, o mundo dela ali acabou, porque ela não lembrava a data de nascimento da neta, gente. Como assim? Ela começou a pensar, foi mês tal, foi mês não sei o quê, e o cônsul só olhando pra ela assim, estranhando. Sim, gente, ela ficava do tipo... Ela botava a mão na cabeça, olhava pro lado, e ele esperando e fazendo uma cara tipo assim... Gente, eu não queria estar na pele daquela mulher naquele momento. Pois é, assim, no meu caso, eu não sei com que coragem eles tiveram de fazer essa entrevista, porque a probabilidade de conseguir não é impossível não conseguir, porque teve gente que falou sempre a verdade e deu tudo certo, né? Nesse caso, não omitiu nenhuma informação. Mas a situação dele estava tão assim que eu não me sentiria nada seguro de que eu iria conseguir dessa forma. Então, pessoal, depois disso tudo que a gente também decidiu fazer, esse vídeo basicamente foi isso que a gente lembrou, já deixando avisado aqui pra vocês. Essas foram algumas partes da entrevista que a gente conseguiu lembrar e a gente trouxe pra vocês aqui, pra quem também tem interesse, né? E aí a gente tava aqui depois pensando, analisando algumas coisas, levantando algumas questões sobre essa entrevista que teve. E a gente pensou, gente, mas se ela já foi aos Estados Unidos antes, como que ela foi fazer uma nova entrevista, uma nova DS? Pois é, porque ela deu a entender que esteve lá recente, mas... se ela já teve o visto, como é que ela foi fazer novamente a entrevista? A não ser que ela foi como sponsor, né, para tentar conseguir o visto para os filhos dela também. Só sei que no fim, obviamente, né, eles tiveram os vistos negados, né, o pedido de visto negado ali. Sim, tiveram o pedido de visto negado e foi isso que aconteceu. Mas o que me deixou muito intrigada foi essa questão que eu falei anteriormente para vocês, né? Fica aí a dúvida, né? Se vocês tiverem uma opinião própria sobre esse relato, deixe nos comentários pra gente poder trocar uma ideia sobre isso. Bom, eu acredito que o que a gente tinha que dizer, né, contar, foi tudo isso. E é isso, o vídeo de hoje foi esse relato breve pra quem está pesquisando sobre visto negado, sobre visto aprovado, o que falar e o que não falar. Já fica aí de dica pra vocês, não ajam como essa mulher, que ela estava extremamente nervosa, ela se embaralhou tudo no que ela falou. Poderia até ter conseguido, eu acho que as chances eram bem mínimas dela conseguir, né, já que a filha dela tinha estado ilegal também anteriormente, né. E, bom, obrigada por assistir o vídeo. Gente, ele também tem um canal no YouTube, eu vou deixar na descrição pra quem quiser acompanhar, que a gente também tem um vídeo lá junto sobre a entrevista, nossa entrevista. E é isso, obrigada por assistir, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!